Alô, meus amigos queridos, aqui é o Fernando Sérgio, estamos começando mais uma live, se você quiser chamar de live, estamos começando mais um programa, se você quiser chamar de programa, ou se você preferir, você vai chamar de podcast. Saiba quais os novos nomes que vão surgir por aí na medida em que se avança. Na realidade, é um programa despretensioso, mas que traz uma informação sempre muito clara a respeito das coisas que estão acontecendo e, obviamente, também a perspectiva de se falar de futebol. Né? Não só de futebol a gente fala, mas sempre a gente tem essa vertente. Falar nisso, o meu Vasco da Gama ontem empatou com o Cruzeiro, né? E segundo a gente soube, evidentemente, teve um gol anulado e esse gol no final foi por pouco, mas estava realmente impedido de fazer o quê? Senão teria vencido. E o placar foi muito interessante, né? Porque o Vasco abriu, fez o primeiro gol, depois veio o empate através de um pênalti do Rossi, que sem querer ou querendo, acho que não foi por querer, mas botou a mão, desviou evidentemente. Depois o Cruzeiro fez 2-1 e o Vasco fez 2-2, né? E posteriormente ainda, dos 4 gols anulados do Verratti, o último foi, evidentemente, estava impedido, não pôde ser. 2-2 é um resultado preocupante para um e para outro, mas nada de se desesperar. Na verdade, ainda estão, o Vasco está uma posição à frente, embora com a mesma pontuação, 41 pontos, o que dá uma esperança. Ainda faltam alguns jogos, né? Dá a esperança de que apenas uma vitória e talvez um empate, quem sabe, ou talvez só uma vitória, possa fazer com que o time do Vasco, tanto o Vasco quanto o próprio Cruzeiro, permaneçam na primeira divisão, que é nosso desejo de cada torcedor do Vasco e de cada torcedor do Cruzeiro. Mas, na verdade, vai haver também a disputa agora do Bahia, né? Se o Bahia conseguir ganhar do Corinthians, embola meio de campo. Mas acho pouco provável. Aliás, esse pouco provável meu tem a ver com a minha torcida de que o Corinthians possa vencer ao Bahia. Olha aí, um abraço para a Letícia Dornelles, um abraço também para o João da Silva, olha, o Lula Henrique, nosso Luiz Henrique Oliveira, boa tarde, Fernando. Exato, cada um teve um gol anulado, é verdade. Hoje o Flamengo e Bragantino, é verdade, Fortaleza e Botafogo. E aí todos terão 34 jogos, verdade. Hoje aqui no Maracanã, olha que o gramado está resistindo. Ontem já está meio um pouquinho estufadinho, né? Soltando alguns tufos, né? Mas muito pouco. O gramado estava muito bom quando do jogo, horroroso por sinal, não gostei não. Não. Por mais que o Fernando Diniz fala que o time fez muito aquilo que ele queria e tal, a gente está acostumado com outro padrão de jogo, no caso da seleção brasileira, e na realidade não foi um bom jogo não. Até pelo resultado que perdemos, né? Não adianta, porque jogamos muito bem, mas perdemos o objetivo principal, que é vencer, não é mesmo? Então, aí o gramado estava ótimo, ontem estava bom, né? Mas você via aquela já um pouco castigado. E hoje vai ter mais um jogo, mas não tem como fazer outra coisa diferente, porque afinal de contas o campeonato tem que andar e teve a hora da FIFA, como se diz, né? Teve parado, não podendo dar sequência. O Jefferson Medeiros Augusto, alô Jefferson, um abraço muito grande para você também. Abraço para o professor Isaías Nascimento. Olha, tem tantos nomes aqui que eu gostaria de dizer e falar deles, né? O André Tostes, o Ricardo Nunes, a Wanda Almeida, a Jandira Xavier, minha amiga querida, o Odilon Silva, pois lá na Noruega tem a Aline Raibolt e o Joseph Raibolt. A Aline foi minha produtora durante muitos anos, não, uns 4 ou 5, na época da Tupi, e mora há 10 anos, talvez um pouquinho mais, tem 2 filhos noruegueses e é uma pessoa muito querida realmente. Então nós estamos aqui, ó. E os comentários que a gente tem aí, houve uma notícia e a gente espera que tal aconteça. Eu vi ontem na internet, né, a
atual principal chanceler, presidente, sei lá, não sei qual é o nome que se dá, aquela senhora Lula que preside a União Europeia, dando a notícia de que fechou um acordo com o governo Lula para o lançamento, para o fabrico, por assim dizer. Fabrico é terrível, né? Mas é do verbo fabricar. Uma superprodutora de silício no Piauí. E seria um investimento de bilhões de dólares e com uma empregabilidade de pelo menos 140 pessoas, se não for mais. Tomara que isso aconteça, realmente a gente tem que aguardar. A palavra foi dela, que foi colocada e posta na internet. Se não foi uma inteligência artificial, acredito que não, porque isso é um fato de muita responsabilidade e os grandes órgãos têm uma fiscalização enorme. Então é uma probabilidade que a gente espera que possa acontecer. Né? O Jefferson Mendes, Jefferson, onde é que você está falando, hein? Pelo visto não é o Rio. Fazendo muito calor aí, muito calor, muito calor. E na hora de fazer a live eu desligo o ar-condicionado, porque senão fica aquele barulho no fundo, né? E eu desligo também, desligo não, tá até um pouquinho menos ventilador, dá para refrescar um pouco. Mas hoje pela manhã, quando eu saí fazer a minha caminhada, estava muito quente, confesso que eu não olhei o termômetro de rua, mas estão previstos para hoje 42 graus aqui no Rio de Janeiro, mas dizem os meteorologistas que não faz parte daquela onda enorme de calor. Diz que não, que é um fato sazonal e que amanhã cairia a temperatura, porque está vindo aí lá do sul uma frente fria, então parece que a temperatura tenderia a cair em 10 graus. Mas mesmo assim, com 32 já é quente o suficiente, mas é suportável. Aquela semana que teve aquele calorão todo, durante 5, 6 dias de calor, meu amigo, para dormir, um horror. Não adianta nem você colocar ar-condicionado, porque o ar-condicionado, de um modo geral, ele está preparado para 40, 42 graus. Não para a sensação térmica de 59 graus que a gente teve aqui no Rio, né? Eu estou assistindo um programa aqui em Nazarezinho, no Alto Sertão da Paraíba. Ah, legal, agora me lembro, Jefferson é amigo do nosso Marco Silva, não é isso? O Marco fala muito bem de você. Um abraço. Como é que está o tempo aí, Nazarezinho? E o que você faz por aí? Conta aí pra gente, é sempre importante. Mas aí, gente, então aí a gente está começando aí o programa com essas perspectivas, né? Vamos torcer por dias melhores. Aqui na cidade grande, viu, Jefferson, tem um problema muito sério, no caso do Rio de Janeiro, e também está acontecendo em São Paulo, que é o roubo de cabos de cobre. Você sabe que os fios, o ideal seriam ser subterrâneos, mas como custa muito dinheiro, até hoje a fiarada toda do Rio de Janeiro, a exceção da Cinelândia, onde tem o cabeamento por baixo da terra, toda ela é em postes. E aí descobriram, quer dizer, é um absurdo que tenham descobrido isso, descoberto, né? E que na realidade já vem de muito tempo, mas as autoridades ficam, não sei, não fazem. O Luiz Fortunato, alô Luiz Fortunato, um abraço. Então descobriram que rouba o fio de cobre, né? O cara corta mesmo, o cara sobe, bota escada, corta, ninguém vê na madrugada. E só que ao cortar os fios de cobre, por quê? Porque depois eles queimam a borracha, fica só o cobre e eles vendem o cobre. E essas casas de reciclagem, né? Que na verdade isso é uma desonestidade extraordinária, compram aquilo. Enfim, virou um comércio paralelo e criminoso, efetivamente. Então, estou te dizendo que hoje, olha, eu devo ter andado mais ou menos uns 5, 6 quilômetros, que é a média que eu ando normal. Quando está calor, é demais. Você sabe que eu andei, e o que eu vi de fio caído é um negócio louco, que pode inclusive dar choque, essas coisas todas. E não adianta a gente estar reclamando, não sabe, sei lá quanto tempo, e as autoridades não fazem muita coisa. Fernando, quando você falar com o doutor Silvio, pergunte para ele a curiosidade eu tenho em relação ao Diniz. Diniz do Fluminense, ótimo, mas Diniz da seleção deixa a desejar. Qual a causa disso? Bom, vou perguntar assim.
A Leila Fortunato, boa tarde. Absurdo todos esses roubos de fios. É verdade, Leila, é um absurdo realmente. O André Noiteon, meu querido amigo, grande vascaíno, um abraço grande, querido. Mantenha a chama da esperança, hein? Mantenha a chama da esperança. Boa tarde para você, saudações vascaínas. Bom, eu vou ver se eu consigo falar agora com o Dr. Silvio Provenzano. Eu tenho umas perguntinhas aqui a fazer, não é? Então vamos tentar. Doutor Silvio, deixa eu puxar aqui, está aqui, vamos lá. Estou chamando, vamos ver se conseguimos falar com ele. Você conhece bem o Dr. Silvio, que participa sempre conosco, uma figura fantástica, extraordinária, sabe tudo de medicina, afinal de contas é craque, é bamba, né? E hoje ele está com mais uma cara de satisfação, né? Porque na verdade o Fluminense mais uma vez meteu 1-0 lá no São Paulo. Aliás, eu acho que a outra partida tinha sido empatada. Bom dia, doutor Silvio. Tudo bem? Está podendo falar? Fernando, me dá 10 minutos. Sim, dou sim. Ok. Eu vou fazer o seguinte, vou botar o iBinder na frente e depois eu ligo para você. Pode ser? O iBinder eu entro, melhor. Combinado. Abração, querido. Muito bem. Então ele está na consulta lá, é uma coisa natural. E a gente faz o programa ao vivo, né? E ao vivo é mais interessante, mas na verdade é assim mesmo, né? Então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Muito bem. Tem hora que eu me enrolo aqui, sabia? Como qualquer ser humano de inteligência média. Ai, Jesus, quem é que inventou esta coisa que está muito além da minha inteligência? Opa, um abraço para o Jorge Trigo, meu amigo português, lá em Portugal, vendo a gente, intelectual, lançador de vários livros, até aqui no Brasil também, né? Então, olha, eu vou fazer o seguinte, vou falar agora com o Luiz Aibinder. Tomara que ele esteja preparado, porque geralmente eu marco 1h30, né? E deu essa situação aqui. Deixa eu ver se eu falo com o Aibinder. Estou ligando para o Aibinder. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida original, né? Pois é, mas é bonito, né? Coisa do Roberto, de Erasmo, né? Que falta que faz o grande Erasmo Carlos. Não só para a música brasileira, como para a amizade mesmo, que ele sempre manteve com o grande Roberto e outros tantos que o abordaram, colegas nossos da imprensa. Bom, eu estou chamando aqui o Aibinder, pelo visto está difícil, né? Está difícil por enquanto, porque ele não devia estar preparado. Marquei para 1h30. Então não vou insistir. Bem, vamos lá, vamos responder vocês aí. Boa tarde, Fernando Salações. Eu vou dar um palpite, depois o Provenzano dá o dele, com a pergunta que o Luiz Henrique Oliveira falou. Eu não sei se você viu o que eu fiz, você até me mandou uma crônica de um colega de imprensa lá da Itatiaia, que foi incisivo, né, com relação à seleção brasileira e tal. E eu também, de uma certa forma, fui. E você está perguntando por que o Fernando Diniz funciona no Fluminense e não funciona na seleção, né? Ou pelo menos não funcionou. Bom, são duas coisas muito diferentes, né? Primeiro, ele teve um tempo que não tem na seleção para treinar a seleção, né? E isso qualquer um teria esse problema nas mãos, né? Segundo, tem muito discutível você aceitar uma coisa com interino. Porque o interino é o interino fica na mão de quem está te mandando. Luiz Henrique Oliveira, isso eu enviei sim do Mário Henrique Caixa, da Rádio Itatiaia, perfeito. Eu fiz meu estágio de jornalismo há muitos anos na Rádio Itatiaia, sabe? Faz tempo, né? Muito bem. Então, o resultado. Então já tem essa dificuldade. Eu, se fosse técnico, e não sou, mas se eu fosse técnico, o cara, você vai ser inteiro. Não, ou você ou não você. Eu acho que não funciona. Eu tive a oportunidade de falar isso. O doutor Silvio Provenzano teve a oportunidade de falar isso. Só não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. A própria Bíblia fala isso também, né? É muito difícil.
Porque como é que você faz? Você vê, anteontem, ele teve um jogo pela seleção, no dia seguinte ele teve um jogo pelo Fluminense. O Fluminense é um time admirável, que teve altos e baixos também, como todo time. O Campeonato Brasileiro é muito longo, mas no geral é um bom time. E está já compactado dentro da filosofia de trabalho do Fernando Diniz, né? Do Fernando Diniz. E teve resultados. O principal resultado é a mais valiosa taça que alguém pode ter na América do Sul, que é a taça Libertadores, né? Então esse é o lado do Fluminense. Ora, quando o Fernando Diniz, a opinião é minha, quando o Fernando Diniz aceita ser o técnico da seleção, mesmo que interinamente, é evidente que todos os tricolores ficaram com medo, e aqueles não tricolores como eu também, de que não daria a mesma assistência para o Fluminense. Será que isso é verdade? Não sei. O fato é que o Fluminense andou aí com algumas partidas bem aquém do que fazia. E ele tentou fazer o que possível com relação à seleção brasileira. E eu tive a oportunidade de falar aqui, você ouviu, Luiz Henrique, se você viu, que eu achava ele cedo demais para ser técnico da seleção, mesmo tendo ganhado a Libertadores. Já é maravilhoso, é fantástico. Por quê? Porque poderia empanar o seu próprio brilho, como está empanando. Porque vamos supor agora, eles vão para o Mundial. O Fluminense vai para o Mundial. Daqui a 20 dias tem o Mundial, lá no Oriente Médio, né? Então, se o Fluminense ganha do primeiro adversário e o Fluminense vai decidir, digamos que eu não sei qual é o time, mas parece que é com o Chelsea, né? É o Chelsea? Não sei, é um desses times lá. E conseguir ganhar o Mundial, ora, aí, meu irmão, aí ele pode até não voltar a ser técnico da seleção brasileira, mas ele vai fazer um feito que ninguém fez no Fluminense. Ninguém fez nem no Vasco, ninguém fez no Botafogo, somente o Flamengo tem esse título que o Flamengo chama de Mundial, mas que na verdade a época, em 81, não é isso? A época era um título intercontinental, não era o Campeonato Mundial. Não faz diferença, é um título da maior importância, que eventualmente, porque o que havia na época pode se chamar de Mundial. Mas não tinha o contexto que passou a ter quando o Vasco perdeu no Maracanã para o Corinthians na final do primeiro Campeonato Mundial de Clubes. E o Corinthians, então, efetivamente é campeão mundial pela primeira vez que houve esse campeonato, que aí entraram clubes de outros países, inclusive árabes, enfim, a coisa toda. Então é isso, quer dizer, então se ele ganha, porra, fantástico, né? Mas se não ganha, ele está com a pecha na carreira. Espero que não altere o seu humor, espero que não altere a sua eficiência, mas de ser o cara que conseguiu fazer com que a seleção brasileira perdesse os seus 3 primeiros jogos. E o que me preocupa é a entrevista que ele deu, dizendo que foi tudo muito bem, que na realidade a equipe cumpriu quase tudo que ele mandou, que o resultado foi injusto. Eu acho que tem hora que a gente tem que ter a percepção. J. Santiago, J. Marques, meu amigo querido, grande jornalista, um abraço para você. Eu acho que tem hora que a gente tem que ter sinceridade. Olha a diferença do técnico do Vasco da Gama. A diferença do técnico do Vasco da Gama. O que aconteceu com o Ramon Dias? O Ramon Dias, quando o Vasco ganhou do América, mas não jogou bem, então o vídeo está pausado, o Aibina, se você puder mexer aí, que o seu vídeo você deve estar me vendo, mas eu não estou te vendo. Está me ouvindo? Agora eu estou. Agora sim, agora estou também. Então é isso, quer dizer, então o Ramon, quando o Vasco, mesmo que ganhando, achando que o Vasco jogou mal, se o Vasco jogou mal, os jogadores não fizeram o que eu queria fazer, e não pode ser assim se a gente quisesse classificar. Fica mais bonito, fica mais difícil.
fica mais, mais sincero. Então, com relação ao treinador da seleção brasileira, caiu a internet, mas já voltou. Que bom, agora tem acontecido isso. Eu estou aqui com a presença do nosso querido Luiz Aibinder, o grande psicólogo do Rio de Janeiro, que está sempre conosco, né? E é uma figura fantástica. Alô, meu caro Luiz Aibinder, você sabia que você é uma figura fantástica, não? Menos. Seja bem-vindo, prazer em vê-lo. Pois é, rapaz, eu tenho aqui N perguntas dos nossos ouvintes, mas tem uma pergunta que a nossa ouvinte está muito preocupada. Depois dela mandar para mim a mensagem, ela me deu o nome, eu te dei o nome, mas depois ela voltou a dar uma mensagem, disse: Fernando, deixa eu te fazer um pedido, faça a pergunta, mas não fala meu nome não, que eu estou preocupada com esse negócio de feminicídio. Falei, então tá bem, então eu vou chamar a senhora de senhora X. Então a senhora X, ela me escreveu dizendo isso. Por que está havendo tanto feminicídio? O que acontece com os homens de hoje? Claro que não são todos, mas que infelizmente são capazes de agredir as mulheres verbalmente, agredir as mulheres sexualmente e agredir fisicamente, de tal maneira que muitos acabam, infelizmente, matando as mulheres. Isso seria, doutor Aibinder, é a pergunta dela, falta de família, falta de educação, enfim, por que isso acontece tão comumente? Primeiro, isso sempre aconteceu. Agora nós temos mais divulgação, né? Acontece um caso, a mídia toda divulga várias vezes, repete. Então a informação é que está mais veloz. Os fatos são a mesma coisa. Isso se deve a uma combinação, Fernando, de fatores. Não é um único fator que causa isso, é uma combinação. Por exemplo, fatores individuais, fatores sociais, culturais e institucionais. Não existe uma única explicação para o feminicídio. A desigualdade de gênero, isso já existe sempre. As mulheres podem ser vistas como propriedade do homem. Antigamente, o homem que tinha muito filho, ele era mais rico, porque tinha mais mão de obra para trabalhar na lavoura. Isso. Né? E a mulher seria uma espécie de escrava também. Ela faz tudo e não recebe nada. A cultura do machismo se remete a isso, e achar que os homens têm o direito de controlar as mulheres, inclusive usando de violência. A mulher não pode se negar sexo ou nada que o homem queira. E quando o agressor sente que está perdendo o controle sobre a parceira, ele pode escalar a coisa numa violência que chega ao feminicídio, ou seja, assassinar as mulheres. Um outro fator muito importante é a pobreza e falta de recursos financeiros das mulheres para ter uma vida separada do marido. Isso as coloca numa posição vulnerável, elas são dependentes dele. O que eu vou fazer se meu marido me deixar e me der dinheiro? Uhum. Você vê que em muitos casos da polícia, a mulher vai lá dar parte, depois ela se arrepende. Agora acho que tem até uma lei que não pode mais esse arrependimento, porque ela começa a pensar, como é que eu vou ficar sem dinheiro? Aí ela quer voltar, ela reconsidera e quer voltar para o marido. É uma situação muito complicada. Que coisa, recomendo que as mulheres procurem ter uma vida independente financeiramente, e não ver um casamento como um plano de aposentadoria permanente. Uhum. Elas também não podem tolerar a mínima agressão na época do namoro e noivado. Porque se você tolerar uma agressão, você está sinalizando que pode haver outra agressão. Eu tenho uma neta de 19 anos, eu falo com ela com relação ao namorado. A primeira engrossada que ele der, você rompe o namoro. Que da primeira engrossada vem a segunda. Isso vai numa escalada, você não sabe onde vai parar. Nós ensinamos aos outros, Fernando, como é que eles devem nos tratar. Se a mulher permite uma agressão, um xingamento, depois o cara fica com aquela conversa fiada, eu fiz isso por amor. Quem ama não machuca, não ofende, não bate, não mata. Não é um amor, não. Isso é só desculpa sem vergonha para voltar atrás.
Eu não acredito nesse suposto amor, não. É verdade, é verdade. Eu sou ciumento porque eu te amo. Não, porque tem um sentido de posse e se sente roubado por outrem. Pois é. Agora, a Soraya de Madureira está ouvindo a nossa entrevista e ela diz o seguinte, está aqui no computador, ela está falando comigo, dizendo, olha, eu tenho um caso com uma pessoa que me agride verbalmente, nunca levantou a mão contra mim. Mas no momento da agressão verbal, doutor Aibinder, ele fica irado, as veias do pescoço ficam entumecidas, eu fico com medo dele me bater. Devo acabar com esse namoro? Já devia ter feito isso há muito tempo. Porque a agressão verbal não corre sangue, mas magoa profundamente por um longo prazo. Humilha, né? Humilha e... Por que permitir isso? Esse desrespeito? Né? Que agressão verbal é essa? Eu não vejo sentido em aceitar esse tipo de tratamento. Se alguém te ama, ele não quer teu bem? Sim. Se ele quer teu bem, vai fazer mal a você? Exato, tudo bem, ele me ama. Não, ele não te ama nada. Ele te usa, na né? propriedade dele. Terrível, né? Agora, detalhe, através da psicologia, por exemplo, esse tipo de cidadão, porque há aqueles que eventualmente, eu imagino, isso aí é pura imaginação minha, há aqueles que, sendo agressivos, eles reconhecem às vezes a agressividade. Tem meio de retroceder isso e se possível, recuperar um casamento ou, de repente, uma união, não importa se casado ou não? Olha, nada é impossível. Mas se esse arrependimento não for acompanhado de atitudes, é puro teatro. Eu estou arrependido do que eu fiz, tá? Tudo bom. Mas são só palavras. Quais são as atitudes que mostram o arrependimento? E durante o período que a mulher está ameaçando, ou se sentir ameaçado, ele muda de comportamento para não perder. Uhum. Daqui a pouco passa o temor da separação, ele volta ao que era. É possível a pessoa se regenerar, sim, mas tem que se regenerar não só através das palavras, das atitudes. Que prometer ficar bonzinho, já teve problemas cardíacos, não já? Aí quando tem problema cardíaco, você promete parar de fumar, não vai brigar com a sogra, vai fazer ginástica, não vai beber. Aquelas promessas todas que o indivíduo faz quando está sob pressão. Uhum. Passado o susto, a gente volta ao comportamento anterior. Sim. Então, Soraya, né? Soraya. Não acredite no arrependimento verbal, só verbal. Acredite no arrependimento que vem acompanhado por mudanças de atitudes. Se não mudar definitivamente, aquilo não mudou nada. A dona Florinda Mello tá vendo o nosso programa, olha que bacana, lá em Blumenau, Santa Catarina. E ela diz que tem uma pessoa, não fala o que é a pessoa dela, mas que ela fica com receio, porque de vez em quando ela dorme fora e dorme com ele. Portanto, deve ser homem, né? E que ele tem uma mania de dormir com uma... Como eu diria, agora não é revólver mais, é aquela... É Mauser, né? Antigamente a gente falava Mauser, eu não sei nem como chama, porque eu não tenho... Uma pistola. Pistola. Dorme com uma pistola debaixo do travesseiro. E ela já falou com ele para deixar de fazer isso e tal, mas ele adora. E é um negócio toda hora, tá até engraçado isso, porque toda hora ele fica mexendo na pistola, diz a dona Florinda. E ela tem medo que escape um tiro qualquer. Como é que eu faço esse homem largar dessa pistola? Não, eu acho que você largar do homem do que da pistola. E seria mais desejável? Não. O fato de ter uma pistola não é uma ameaça a ela. Sim. Ela se incomoda porque tem medo de arma. Tudo bem. Mas não tem uma ameaça a ela. Não. Então, uma obsessão, uma paixão pela arma. Mas isso não é ameaça. Sim. Não é um perigo real nesse momento. Ele pode matá-la com a pistola? Pode, mas também pode matá-la com as mãos. Com o travesseiro. Não é a arma que é o problema. O problema é você aceitar que ele tem uma pistola e que não está te ameaçando. Dizia um filósofo antigo, Fernando,
que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. É verdade. A realidade não é tão ameaçadora, não, mas nossos pensamentos viajam longe, né? Com certeza, absoluta, né? E aí ela está assustada com os pensamentos, não com uma realidade ameaçadora, porque parece que ela não relata nenhuma ameaça. É verdade, é verdade. Quero mandar um abraço para o Marco Silva, lá dos Estados Unidos. Hoje é o Thanksgiving Day, é o dia mais importante para os norte-americanos, mais importante até do que o Natal. As viagens estavam estimuladas em 6 milhões de norte-americanos viajando de coast to coast, ou seja, de costa a costa, para visitar pessoas, para visitar os amigos, e ele está a nos desejar um ótimo Thanksgiving Day. Então nós também estamos retribuindo a ele. Lá a troca de presentes é maior no Dia das Graças do que no Natal. É verdade, é verdade. E eu até vi uma reportagem, viu, que deu na CBS, eu estava atento, até confirmando os voos. É uma coisa incrível. Hoje vai ter, sobre o território dos Estados Unidos, metade dos voos de todo mundo. Imagine você a coisa para organizar as rotas, né? Porque avião tem rota a partir de tantos metros, 1.000 metros, enfim, né? Mas então, eles chamam isso de aerovia. Aerovia, é verdade. Um abraço para o Marco Silva, está sempre aí participando com a gente. Um abraço também para o Jorge Oliveira. Me lembrei agora do Jorge Nunes, finado o Jorge Nunes, porque olha só o nome dele, Jorge Oliveira Ferreira Nunes. Um abração, está nos escutando aí. Jorginho, era uma figura ímpar, nossa, daquelas pessoas de deixar saudade, né? Você sabe que um mês antes dele vir a óbito, ele veio aqui em casa, esteve ele e um amigo dele que queria que participasse do meu programa e tal. E nós fomos lá para o terraço, né? E ficamos conversando, ele contando a história da vida dele. Eu não entendi bem o porquê que ele contou tudo aquilo, e foi tudo muito interessante. E só sei que quando houve o óbito, eu lembrei, poxa, parecia uma despedida, né? Porque do nada, ele veio participar aqui de casa. Querida figura. Eu me lembro que nós participamos do velório dele. Sim, é verdade. Nos encontramos lá. Ainda estava vivo o Aguinaldo Timóteo, né, que também estava lá presente, vários amigos. Nós estivemos juntos efetivamente. Não sei se você me deu carona, parece que você me deu carona na volta, não foi não? Que eu com essa mania... Já não me lembro, mas eu me lembro que eu encontrei você e a Samira lá no cemitério. Exatamente. O Marco Silva disse que comprou 6 garrafas de vinhos da Espanha para dar aos amigos pelo Thanksgiving Day. E o Jefferson Mendes Augusto, o Corinthians participou do Mundial de Clubes 2000 como representante do país sede, que era o Brasil. Mas teve o Vasco também, a decisão foi Vasco e Corinthians, e o Corinthians ganhou do Vasco. Muito bem, agora uma pergunta que eu não sei se você pode tentar explicar. Eu acho que cultura não lhe falta e nem percepção. Por que o brasileiro cismou do Maracanã? Eu tenho ido, às vezes, aos jogos do Maracanã, e o que você compra é uma cadeira, né? Seja comprando ou na parte da gratuidade, não importa, é cadeira, não existe mais arquibancada. Começa o jogo, todo mundo fica de pé. Eu acho que é emoção, né? A pessoa fica inquieta, né? Você consegue, quando você está muito emocionado, você não fica andando para lá e para cá, você não tem que extravasar fisicamente. É emoção, né? Como você não se afastar da cadeira que alguém vai tomar, você fica em pé. É verdade. Eu acho que é emoção, aquela inquietude que dá, aquela adrenalina, que o jogo vai começar. Agora, e o pessoal que entra na porrada, por assim dizer, né? Nesse jogo, eu fui no jogo Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, e alguém muito pouco inteligente colocou os argentinos no meio dos brasileiros. Aí teve um local lá que saiu uma porradaria para cá, cadeira voando, o assento da cadeira, chegou a polícia, e até a FIFA está ameaçando suspender a seleção brasileira ou dar algum tipo de punição. Por que é muito comum isso acontecer? As pessoas, quer dizer, não tão comum, mas uma parte não é torcida, são vândalos, né? Mas que se metem em brigar. Por que isso?
Primeiro que os ânimos estão exaltados, a bebida, o Freud dizia que a bebida, o álcool dissolve o superego. A nossa censura vai embora com álcool. Quando você está bêbado, você faz as besteiras. E mais, some-se a isso o fator impunidade. Não acontece nada. Há alguns anos atrás tinha uns hooligans na Inglaterra. Sim. Que eram muito violentos também. A gente fala brasileiro, mas o inglês lá, eles eram muito violentos. Aí a justiça fechou os hooligans, e quando tinha um jogo importante, o hooligan tinha que ficar na delegacia. É verdade. Até hoje não pode mais entrar nos estádios de futebol da Inglaterra. E tem que se fazer isso aqui no Brasil também. Violência. Reduziu muito a violência, né? É verdade, é verdade. Essa impunidade que leva ao feminicídio leva a muitos outros comportamentos aqui no Brasil. Com certeza. Aqui as pessoas só têm a gíria do momento é passar pano, né? Passar pano na cabeça. Coitadinho, pobrezinho, desamparado. Você vê o sujeito que estava preso 12 horas depois de ter saído da cela da delegacia, dá 23 facadas num garoto, no turista. Aliás, uma correção, porque eu também entrei nessa e agora a gente sabe que não foram 23 facadas, não foi uma só. Agora, as outras 23 facadas foram dadas por outro cidadão numa moça que lamentavelmente também veio a óbito. E aí, na ocasião, quando noticiou-se isso, houve a confusão e foi dito pela TV Bandeirantes, foi dito pela Globo, mas que se corrigiram agora. Mas, de qualquer maneira, é tão terrível quanto, porque uma só facada tirou a vida de um garoto de 19 anos, que estava no início da vida. 25 anos. 25. Tá certo. Meu caro doutor Aybinder, como é que vão aí as suas palestras? Se quiser aí, as pessoas que quiserem entrar em contato consigo, nesse momento vendo a gente o Sérgio Solon Santos, e o que devem fazer? Entra no Instagram, psicólogo Aybinder, tem tudo lá. E se quiser entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, o telefone é 21 991 16 1999. Então, e quem estiver interessado, hoje vai ter uma aula sobre continuidade sobre ansiedade, cujo tema é expectativas catastróficas. Que bacana. A gente sempre pensa no pior, né? Até para se defender. Mas às vezes você se prejudica. Sei. Você tem uma dor de cabeça e pensa que eu estou bom no cérebro. É verdade, é verdade. Isso vai prejudicando com vários outros exageros. Um filho demora a chegar em casa, você acha que ele morreu no assalto, e por aí vai. Verdade, é verdade. Passa a viver numa inventiva só, né? Doutor Aybinder, um abraço grande, até semana que vem, meu amigo. Tchau, uma boa semana para você e cuidado lá no Maracanã. Vai com a armadura. Tá certo. Forte abraço. Meu filho ficou preocupado, porque a gente estava lá no meio da galera, né? E começou aquela porradaria, né? Então... Eu vi o documento, vi a reportagem, tinha uma mulher pulando a grade. Pancadaria, né? É verdade. Aí eu falei, será que essa menina também pulou? Não, nós estávamos meio distantes, mas deu até para ver. Mas terrível, um absurdo. Abração, querido, saúde. Pois é, então, minha gente, vamos agora trazer aí o nosso querido doutor Silvio Provenzano, né? Tantos abraços que eu quero mandar. Tem uma pessoa aqui em especial que eu perdi, eu falei, preciso mandar um abraço para ela. E cadê você? Cadê? Agora já passou, difícil. Uma pena. Alô para o André Noition, já falei dele, a Leila Fortunato, o Jefferson também, maravilha, né? Então, veja bem, agora desligou aqui e vamos ao nosso querido doutor Silvio Provenzano. Figura, gente boa, grande tricolor, né? Grande tricolor, sempre colabora com o nosso programa aqui. Estou chamando lá vai tocando alô, doutor Silvio. Agora está podendo participar?
Agora sim, desculpa, eu não estava com paciente naquela hora, não tinha nem Não, como falar. eu sei como é a luta renhida, né? Não é forte, não é fácil não. Mas, doutor Silvio, tem tantas perguntas ainda. Uma delas agora é o seguinte, deixa eu ver aqui. Ah, não, isso eu já tenho a pergunta de hoje com relação à medicina, mas o Luiz Henrique Oliveira, sempre seu fã, né? Sempre que quer participar. Grande palmeirense. Grande palmeirense. E ele quis. Por que. Aliás, hoje diga-se en passant, torcedor fervoroso do Fortaleza. Ah, é? Hoje ele é Fortaleza. Ele é Fortaleza desde criancinha. Tá certo. Exatamente. É verdade. Mas a pergunta é dele, e perguntou agora ao vivo através da mensagem. A Fernando pergunta para o doutor Silvio Provenzano por que o Fernando Diniz tem tanto êxito no Fluminense e, infelizmente, esse êxito não acompanha ou não está acompanhando na seleção brasileira. Em primeiro lugar, uma coisa que a gente sabe, o esquema do Diniz, ele requer, acima de tudo, muito treinamento. O Fluminense treina, em média, de 3 a 4 horas diariamente. Uau! E ele tem uma forma de treinar muito particular. Na seleção brasileira, ele está trabalhando, encontra os indivíduos de forma bissextamente, parece o Haaland, que ele comenta que vez por outra dá a visão dele. Ele não tem tempo de treinar, ele pega jogadores que não estão habituados a jogar juntos. E diga-se de passagem, o Fluminense começou a jogar bem com o Diniz depois de um certo tempo. E o Luiz Henrique, que conhece e gosta muito de futebol, ele deve se lembrar do primeiro trabalho importante de Diniz, que foi lá em São Paulo, no Audax. O Audax era um time que jogava muito bonito futebol, nesse mesmo esquema que o Fluminense joga. Uhum. E como já dizia o grande Chacrinha, Abelardo Barbosa, vascaíno como você, Fernando, o que o Chacrinha nos ensinou? Que nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então esse esquema do Diniz é uma cópia do esquema da Holanda, do Rinus Michels. E a lógica disso é a seguinte: o Diniz esteve durante um período estagiando 6 meses no Barcelona, com o Guardiola. Guardiola, por sua vez, discípulo de Johan Cruyff, que foi treinado por Rinus Michels, carrossel holandês de 74, 78, que encantou o mundo, né? Uma das maiores injustiças do futebol, eu diria, que juntamente com o fato do Brasil não ter sido campeão do mundo em 82, aquele time mágico com Tele Santana, que tinha Zico, que tinha Sócrates, que tinha Falcão, Cerezo, nossa, que time, hein? Não foi campeão, foi uma das injustiças do futebol, mas anteriormente a gente já tinha tido 2 injustiças. A Holanda, em 74, perdeu uma final contra a Alemanha, que jogava futebol feio, e depois em 78 contra a Argentina. Então a Holanda chegou a 2 finais da Copa do Mundo e não conseguiu vencer nenhuma das 2. O esquema do carrossel holandês, que hoje mal e porcamente podemos chamar de carrossel laranjal, lá das Laranjeiras, é mais ou menos a mesma coisa, mas é um esquema que requer tempo, requer treino. E o técnico da seleção brasileira, nessa maluquice que é o futebol, ele não tem tempo para treinar. Ele, na verdade, pega os jogadores que se apresentam na terça-feira para jogar na quinta, para voltar a jogar novamente na outra terça. O que ele pode fazer com que os jogadores assimilem o esquema dele de aglomeração, de toques curtos, de primeira? Ele não consegue. E convenhamos, para finalizar, né? Falta ao time do Brasil o que a Holanda tinha em 74 com o Cruyff e que o Fluminense tem hoje, guardadas, obviamente, as devidas proporções, com o Ganso. A seleção brasileira tem esse jogador no meio com a inteligência rara de fazer o carrossel rodar. E quem faz o Fluminense rodar é o Ganso, quem fazia a Holanda rodar o Cruyff. Infelizmente, e veja bem, amparados por grandes jogadores. No Fluminense nós temos o Arias, nós temos o Cano, nós temos o Pequeno, nós temos o Martinelli, temos o André. E na seleção brasileira o que a gente tem hoje são jogadores que em outras épocas sequer seriam convocados. É verdade, eu também acho isso, Agora, é aquela história, né? Agora veio.
Antes que eu me esqueça, um abraço aí para, já falei, o Jefferson Mendes Augusto, o Marco Silva está desejando um feliz dia de ação de graças. Muito obrigado para todos, inclusive para o doutor Silvio. Né? Obrigado. Pois é, e acontece assim, doutor Silvio, uma outra pergunta importante, quer dizer, antes que eu me esqueça de misturar um pouquinho o futebol com a medicina, porque nós tivemos uma pergunta de uma senhora e que eu perdi a anotação aqui, mas de cabeça, talvez eu tenha mandado para o senhor. E ela está muito preocupada com esse negócio de suplemento alimentar, que ela diz que ela é bombardeada constantemente por publicidades de suplementos alimentares, que são até liberados pela Anvisa, mas se é correto dizer que não tem valor de medicamento. Só que o anúncio desses suplementos alimentares são a panaceia de todos os males. Eles resolvem todos os problemas desde que a pessoa vá lá e compre. Qual é os cuidados que se deve ter, porque se podem comprar suplementos alimentares livremente pela internet e se há algum cuidado para pelo menos dizer, não, isso não, mal, se bem não faz, mal também não faz. Qual é a sua opinião? Em primeiro lugar, tudo nessa vida beneficia e eventualmente tem um malefício. Né? Uhum. Se a pessoa tiver problema de diabetes, por exemplo, não é todo suplemento que ela pode usar. É a primeira coisa. Não é todo suplemento que pode ser usado. Segunda coisa, que é muito importante, as pessoas saberem, se tiver problema renal, suplementos proteicos podem agravar muito a função renal do paciente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Uhum. Qualquer medicamento, inclusive os tipos de suplementos energéticos, vitaminas, etc., na minha opinião, eles devem ser dados sempre sob supervisão de um médico. E eu tenho visto com uma certa preocupação a invasão do chamado ato médico. A área médica, necessariamente, estão tendo atitudes e ações no campo médico, seja para prescrever, seja para diagnosticar e até mesmo tratar. Pasme, quantos casos não tivemos notícia de pessoas que não eram da área médica, Fernando, fazendo, como é que eu vou dizer? Receitando, por exemplo? Até cirurgias. Que Veja isso? bem, nós tivemos casos de aplicação de Botox de profissionais que não são da área médica, né? E que tiveram algumas complicações graves. Inclusive, teve uma pessoa que sequer da área de saúde era. Nossa. Então, na verdade esse profissional, né, esse indivíduo, não é um indivíduo, ele adentrou a área médica. E eu vejo muitas vezes, mas a nutricionista ela conhece tudo de suplemento, é verdade. Mas será que ela sabe da condição clínica que aquele paciente tem, que pode, de repente, acarretar algum risco para o uso de alguns suplementos? Essas coisas que a gente não tem como informar. É verdade. Quer dizer, há que se ter muito cuidado em qualquer dúvida, perguntar ao seu médico, né? A minha recomendação é consulte seu médico, veja com ele se existe o risco de você ter o uso daquele suplemento. Muito bem. Agora eu quero saber como anda o seu coração, porque daqui a 20 dias o Fluminense vai disputar o Mundial. Quais são as perspectivas, se você acredita que possa trazer o caneco? O torcedor que nega a possibilidade do seu time fazer uma grande conquista não é torcedor. Claro. E a gente vai jogar com o verdadeiro discreto, que é o Manchester City, né? E veja bem, se a gente tiver a possibilidade de vencer o time da Arábia, por quê? Esses times lá da Arábia, eles não medem esforços para trazerem grandes estrelas. Então, nós vamos enfrentar, já na fase inicial, um time com grandes jogadores. Se passarmos da primeira fase, enfrentaremos provavelmente o Manchester City. E aí vai ser um jogo que, obviamente, os favoritos obrigatoriamente devem ser eles. Mas dá para acreditar? Dá. Tem jogado bem. Os jogadores sabem da importância que seria levantar esse caneco. Opa! O grupo fechado com
justiça e mérito da comissão técnica, fechar o grupo deles. E você sabe que quando eu tenho um grupo de jogadores qualificados que estão unidos, certo que esse grupo tem muito a oferecer. Não é diferente com o Fluminense. Então, a gente tem a esperança de daqui a uns dias começarmos a empreitada, que quem sabe pode nos levar à conquista do título mundial. É verdade, faço votos que consigam. Meu caro doutor Silvio Provenzano, grande fratello mio, um grande abraço, fique com Deus e boa sorte. Boa sorte para você ver que trabalha aqui. Agora abençoado, olha que está lá atrás. Tô vendo a bandeirinha, eu também tenho a minha aqui. Abraço, Fernando, um abraço para os nossos amigos no Face. Abraço, meu irmão, fica com Deus. Esse é o doutor Silvio, um dos melhores médicos do Rio de Janeiro, uma figura. Eu sempre falo tudo que eu posso falar dos meus amigos, né, das pessoas queridas que passam e passaram pela minha vida. Outro dia fala, Fernando, você não está sentindo falta do Cícero Munhoz? Eu estou sentindo falta, mas acontece que ele está num outro horário que nesse momento não está permitindo que ele participe. Então tem tanta gente querida, né, que é o Aziz Ahmed, jornalista da melhor qualidade, né? Deixa eu ver se chover faz lama, né? Quando a memória falha, tem esse recurso aí, deixa eu ver. E na verdade tem tanta gente que a hora que eu desligar eu vou lembrar de todos eles. Ah, mas não tenha dúvida. Mas é isso. Eu tenho que ter graças a Deus que com essa idade ainda tem uma memória boa, não é isso? Olha, a todos vocês, meu muito obrigado. A gente vai voltar, se Deus quiser, a qualquer hora, desde que haja uma razão para tal. Mas na próxima segunda-feira, não é? A gente volta às 10 horas da manhã. Um abraço a todos vocês, feliz dia de ação de graças para os nossos amigos lá nos Estados Unidos e para todo mundo, que realmente a gente tenha uma condição de qualidade, que Deus nos abençoe a todos.